Olá, gente, tudo bem? Espero que estejam. Vamos lá, a próxima parte aí que a gente tem a tratar, que no caso seria relacionado com suco, com sucos, né, néctares, polpas, refrescos, né, tanto em termos da legislação quanto a tecnologia de fabricação e as principais reações químicas, bioquímicas envolvidas, né, e alguns aspectos em termos de microbiologias, né, e equipamentos. Então, vamos lá começar. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que sucos, né, em termos de definição legal, suco de fruta é propriamente dito, né, apenas aquele que apresenta 100% de suco de fruta em sua composição, né, excetuando-se as frutas que requerem uma diluição, por exemplo, a manga e a goiaba, tá? Então eu vou ter que pegar a polpa e ter uma pequena diluição para que eu consiga ter o suco, tá? Os demais são bebidas à base de frutas, tá? Isso está relacionado com esse decreto, né, 6.871 de 2009, tá? Que está relacionado com essa lei 8.918 de 1994. Então, a gente vai dizer que suco efetivamente vai ser quando a gente tem 100% de suco de fruta e só em alguns casos é permitida a diluição, tá? Então, a gente tem que os sucos de fruta, né, eles basicamente, né, tem uma porcentagem mínima, né, de polpa e suco, né, das principais bebidas, né. Então, aqui, ó, por exemplo, nessa tabelinha aqui, a gente tem que uva é 100% em termos do suco, tá? A manga, 60%, mamão, 60%, melão, 100%, tá? Então, no geral, vai ser 100%, só que eu tenho alguns, até mesmo por causa de viscosidade, vamos dizer assim, a gente vai ter um pouco da diluição ou com água ou com leite de soja, tá? E a gente tem algumas outras classificações, como os néctares, os refrescos e os refrigerantes. Então, por exemplo, um néctar de uva pode ter 30%, tá, do suco de uva. Ou seja, a porcentagem, né, em termos de polpa de fruta, né? E aqui a gente vai ter, por exemplo, refrigerantes que podem levar até 10%, tá? Então, a gente tem essas porcentagens aí. Então, nem tudo que a gente toma, que a gente compra, que a gente chama lá no mercado de suco, é um suco. Então, a gente pode ter os néctares e os refrescos, tá? Geralmente, aí, o néctar ele vai possuir uma porcentagem maior do que o refresco. E aí, no caso da banana, a gente vai ter uma especificação, que vai ser em relação à banana ser uma fruta tropical e viçosa. Então, ela pode apresentar, né, o potencial inferior a 100%, tá? Então, como vocês viram naqueles documentos que eu disponibilizei para vocês, cada partezinha tem uma legislação específica. Então, para frutas tropicais, tem lá também alguma coisa relacionada. Mais para frente a gente vai ver com mais detalhes. Então, em termos da rotulagem, né, a gente fala que o rótulo deve informar ao consumidor exatamente o tipo de bebida que ele está consumindo, né? No caso, seja ele um suco, uma bebida à base de soja, um néctar, um refresco, tá? Isso tudo é regulamentado por esse decreto de 2009 e essa lei, né, de 1994, tá? Em termos de valor nutricional, ainda são poucos os consumidores que têm a consciência entre a diferença entre o suco e as demais bebidas, tá? Mas isso se deve a essa confusão mesmo. Quando a gente vai no mercado comprar alguma coisa, a gente chama tudo de suco. Só que não é verídico isso. Então a gente tem lá a presença dos néctares, refrescos, e o valor nutricional deles também varia muito. Então a gente tem que o valor, né, nutricional vem principalmente quanto a os sucos integrais, né? Que no caso a gente vai ver o que seria essa definição. Mas percebam o seguinte: se o suco ele é aquele que possui 100% de polpa, né? Então a gente vai dizer o quê? Que ele vai ter um valor nutricional mais benéfico do que, por exemplo, um néctar, que tem uma porcentagem menor.
tá? Isso é muito importante vocês saberem. E o mercado de sucos integrais reconstituídos ainda é bastante pequeno, né, quando comparado aos de néctares e bebidas de soja. Isso por quê? Por causa do valor também, né, gente? Vamos pensar que um suco feito totalmente, 100%, né, no caso de uma polpa, ele vai ter um valor de mercado muito mais alto do que, por exemplo, um néctar, tá? Então, a gente vai ter que suco, a definição é uma bebida não fermentada, não concentrada, exceto com alguns casos bem especificados, e não diluída em água, destinada ao consumo. Vale ressaltar que em alguns casos a gente vai ter que ter uma diluição em água, por exemplo, no caso da manga, por causa da viscosidade, tá? É obtido da fruta madura, sadia ou parte do vegetal de origem por processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure a apresentação e a conservação até o momento do consumo, tá? Para mais de uma fruta processada, a nomenclatura correta é suco composto ou blends, tá? Então, blends, normalmente a gente usa para definição de misturas, tá? Mas suco composto é quando eu tenho mais de um tipo de fruta processada, tá? É permitida a adição de açúcar desde que mencionado no rótulo como adoçado e é proibida a adição de aromas e corantes artificiais. Então, suco, até posso ter, por exemplo, um suco de laranja adoçado. Todavia, tem que estar escrito, gente. Se não tiver escrito, está errado. Porque pensem o seguinte, adicionei lá açúcar. Se não tiver adoçado, e se um diabético consome? Entenderam? Se bem que diabético tem até uma restrição em relação a sucos, né, também. Então, a gente vai ter algumas definições, por exemplo, o suco integral, que é o suco 100% da fruta, sem adição de açúcar e água. O desidratado, que é o suco no estado sólido, obtido pela desidratação do suco integral e não pode ter aromatizantes químicos. E o reconstituído é obtido pela hidratação do suco concentrado ou desidratado. Então, aí a gente também tem alguns outros, né? Então, ali, ó, integral, a gente fala que é o suco industrializado, 100% do suco da fruta, e que contém no rótulo a denominação suco integral, que é o que eu falei para vocês. Então, esse cara aqui, ele tem um alto valor nutricional, tá? E se encontra na concentração original do suco extraído da fruta, sem adição de açúcar e água, tá? Já quando a gente fala de tropical, são aqueles que têm uma legislação específica, e são bebidas obtidas pela dissolução em água potável da fruta, né, de origem tropical. Como, por exemplo, ali a gente tem a banana, que a gente já tinha falado, né? E aí a gente tem que os sucos de açaí, cupuaçu e manga são exemplos de sucos tropicais obtidos através da fruta, né? No entanto, por exemplo, os sucos de caju, maracujá e abacaxi deverão ser obtidos, né, sem a dissolução em água, tá? Então, depende do suco, ele pode ou não, tá? E os teores de polpa de frutas utilizados na elaboração do suco tropical têm que ser superiores aos estabelecidos para os néctares dessas frutas, tá? O desidratado, né, que é o que eu já falei para vocês, é o suco no estado sólido, obtido pela desidratação do suco integral, mantidos os teores de sólidos solúveis originários desse suco. A bebida em pó só pode ser considerada suco se não contiver aromatizantes químicos, tá? Isso é importante. E os reconstruídos, né, são aqueles que são obtidos através da hidratação do suco concentrado ou desidratado, porém ele tem que manter os teores de sólidos solúveis originais do suco integral e ou teor de sólidos solúveis mínimos estabelecidos pelos padrões, tá? Já quando a gente fala de néctar, é uma bebida não fermentada, obtida pela diluição de água potável, né? Que vai ser, no caso, consumível, né? Se é água potável, então tá dentro das especificações dos CONAMA, né? E da portaria 518.
E aí a gente tem o quê? Que a diferença básica é que o néctar não tem obrigatoriedade de conservar todas as características originais de um suco natural de fruta, ou seja, de um suco integral. E ele pode conter adição de açúcar, corantes e aromatizantes? Não. Eu só posso ter a adição de açúcar, corantes e aromatizantes não é permitido ainda, tá? Então, a gente vai falar ali também o que, gente? Que é permitida apenas a adição de açúcar e, no caso, deve-se conter no mínimo 30% de polpa. Tem algumas exceções que a gente pode ter a presença de no mínimo 20%, mas geralmente é 30%, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. E aí, em relação à porcentagem mínima de suco no néctar, né? A gente vai ter que, em alguns casos muito específicos, eu posso ter 20%. Deixa eu ver aqui se eu acho a figurinha. Por exemplo, cadê aqui? Depois eu vejo aqui a figurinha. Enfim. Então, em relação à porcentagem mínima de suco, né, a porcentagem de polpa de fruta presente no néctar, ela é fixada pelo regulamento técnico aprovado pela Instrução Normativa de 2003, né, número 12, que vai estabelecer os padrões de identidade e qualidade, né, que é o PIQ. Vocês viram muito ele naquele documento lá. Então, aqui nesse documento, então a gente tinha lá, ó, por exemplo, ó, Instrução Normativa número 12. Fala assim, o néctar, cuja quantidade mínima de polpa de uma determinada fruta não tenha sido fixada, regulamentada, em regulamento técnico específico, deve conter no mínimo 30% da respectiva polpa. Caso, ressalvando o caso de frutas com acidez ou conteúdo de polpa muito elevado ou sabor muito forte. Nesse caso, a gente pode ter 20%, porém não pode ser inferior a isso, tá? Então, vocês viram que o que está nesse documento aqui é de suma importância. E aí, é aquilo que eu falei para vocês. Então, a gente vai ter, né, que 20% eu só vou poder usar em alguns casos muito específicos, né? Acidez, né? Ou quando o meu sabor, por exemplo, é muito forte. Então tem que se tomar cuidado. Já no caso de refresco, né? Ou bebida de fruta ou de vegetal, ela também é uma bebida não fermentada, né? Obtida pela diluição em água potável do suco de fruta, polpa ou extrato vegetal de sua origem, com ou sem adição de açúcares. Os refrescos, eles são diferentes dos refrigerantes com frutas, tá? E contém uma quantidade de suco maior, porém inferior aos néctares. Além disso, o refrigerante é o quê? Uma bebida gaseificada. Então, a gente já viu lá na parte de carbonatados, né? E a adição de tanto de açúcar quanto corantes, quanto aromatizantes é permitida. Então, vocês veem aqui, suco, posso adicionar açúcar? Posso, desde que eu coloque adoçado. Corante, aromatizante? Não. Néctar, eu posso adicionar açúcar? Posso, mas não posso adicionar corantes e nem aromatizantes. Porém, nos refrescos eu posso adicionar tanto açúcar, quanto corantes, quanto aromatizantes, tá? Então, a gente vai falar que bebidas, né, em termos de refrescos, elas são diluídas por água potável, com ou sem adição de açúcares, e vai apresentar uma quantidade de 10 a 20% de suco de fruta, ou seja, isso é inferior aos néctares, salvo o limão, que é no mínimo 5%. Por quê? Porque ele é cítrico, né? Já no caso de refrigerantes, o conteúdo da fruta ela vai variar de 2 a 10%, tá? Já no caso, por exemplo, do limão, né? A gente vai ter que é de 2,5 de suco de limão. E aí, no caso, refrigerante, como a gente já viu, é uma bebida gaseificada, tá? Em relação à porcentagem mínima de suco em refrescos, os refrescos de fruta, no geral, vão apresentar quantidades entre 10 a 20% de suco de fruta, tá? Porém, o do limão é com 5%. Isso vocês têm que ter ênfase nessas porcentagens, tá? Já no caso do suco, como eu havia falado,
é de 2 a 10%. Vocês têm que ter isso em mente, tá? E aí, a gente tem alguns sucos. Então, os ingredientes básicos de um suco, por exemplo, esse daqui é o suco de maracujá super bom Fruits Light de 1 litro. Eu vou ter o suco de maracujá integral, água filtrada, acidulante. Eu vou ter o ácido cítrico, o ácido ascórbico e como edulcorante a sucralose, tá? Então aqui a gente tem mais alguns. Então aqui, ó, tá vendo? No rótulo sem adição de açúcar, sem conservantes, sem aromatizantes. Então aqui vocês podem observar. Que aí a gente também tem o quê? Sucos mistos, tá vendo? Ó, suco misto de morango. Então, isso daqui são rótulos típicos. Então, aqui tem 100% de suco de laranja, aqui tem 100% de suco de uva, porém, aqui já é uma mistura. Então, aqui, ó, no sucos, né, de maracujá, no caso, em pó, né, no caso, vamos dizer assim, né, que ele é o suco, né, de maracujá integral, né, a gente tem um peso de 5 quilos. A gente tem sucos que vai ter aqui, ó, sem adição de açúcar, sem conservantes, né, no caso. E aqui a gente vai ter também esse outro aqui, que é um suco de maçã integral. Então, observem que eu vou ter na embalagem escrito sucos, tá? Então, aqui, ó, a gente tem esse outro aqui, ó, é a primeira família de sucos nacionais a ter uma diversidade de sabores, né? Produtos integralmente derivados, sem adição de água, açúcar ou edulcorantes, nesse caso aqui, tá? Aqui, novamente, sucos que vocês conhecem, né? Aqui, no caso, a gente já tem uma bebida mista, né? Com 3 polpas e dos néctares. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né? Esse Del Valle aqui, né? Que fala que o capo possui 10% de suco de frutas, são 20 gramas de suco por polpa, né? Por suco polpa por 200 ml, né? E aí aqui os ingredientes agora já muda, né? Então eu tenho água, açúcar, suco de maçã, suco de laranja, uva, abacaxi e tal, vitaminas, acidulantes e aroma idêntico, aroma sintético, ideal ao natural e estabilizantes de goma. No caso, essa parte aqui entraria mais em relação a refrescos, não em néctares, tá, gente? Então, vamos comparar aqui rapidinho? Então, ó, vamos pegar aqui a parte de néctares. Quando a gente olha a embalagem desses daqui, a gente vai acabar vendo aqui as porcentagens, tá vendo? Ó, néctar de goiaba. Se vocês olharem aqui, ó, bem pequenininho, a gente tem a porcentagem aqui, ó, de suco. Então, quando a gente olha já esse cara aqui, a gente percebe que ele só tem 10%. Se é só 10%, a gente vai enquadrar ele em quê aqui, gente? A gente vai colocar ele na parte de refrescos. Então, eu quero que vocês imaginem aqui, ó, comigo. Esse cara aqui, a gente fala que é 100%. Então, aqui, ó, 100% do suco da fruta. Então, esse eu posso chamar de suco. Porém, quando eu venho aqui, já nesses outros, eu falo que eu tenho 10% de fruta. Então, esse caso aqui é um refresco. E percebam que eu vou ter o quê? Aroma sintético, tá vendo? Eu tenho um aroma sintético entre refresco. Já no caso, quando eu venho para os néctares, ele já fala aqui, ó, sem conservantes. Eles não têm a adição de, por exemplo, aromas, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de néctares, né? E na parte de refrescos, a gente pode ter o refresco em pó, por exemplo, esse Tang aqui, né? Percebam a quantidade e infinidade de coisas que a gente tem. Então, tem açúcar, tem maltodextrina, polpa desidratada, a gente tem como acidulante o ácido cítrico, a gente tem as gomas de guari de xantana, a gente tem reguladores de acidez, a gente vai ter, por exemplo, aqui, ó, corantes artificiais,
Então, percebam que o refresco ele tem muito mais do que, por exemplo, o néctar teria em sua composição, tá? E aí a gente tem aqui refresco em pó, né? Esse chefe aqui que seria parecido com aquele Del Valle, a gente tem esse X-Tapa, então todos esses são refrescos. Em relação às polpas, né, seriam essas polpas aqui, né, que na verdade seria, vamos dizer, a fruta, né, a polpa da fruta, né, congelada, que a gente acaba utilizando bastante, né. Então percebam que aqui no caso está escrito, ó, fruta, né, e no caso a polpa da manga, integral e pasteurizada, tá? O processo de pasteurização é aquele processo no qual a gente vai ter ciclos de aquecimento bastante rápidos, então eu chego a uma determinada temperatura e eu resfrio rapidamente. Por que isso? Ele visa matar micro-organismos, tá? E aqui a gente tem uma comparação de algumas bebidas. Então, por exemplo, aqui em termos de ingredientes, refrigerante, coca, guaraná, o néctar e o suco, né, integral. Então perceba que o refrigerante a gente vai ter como diferença aqui água gaseificada, né, açúcar, extrato, cafeína, acidulantes, a gente vai ter corante, aroma natural. Já no caso do Guaraná Antártica, por exemplo, a gente além de algumas coisas, a gente vai ter como conservantes ali o benzoato de sódio, e a gente também vai ter aromatizantes e corantes. Já no caso do néctar, a gente tem a água, o suco concentrado de uva, açúcar, aroma natural, acidulantes, sal e alguns espessantes. No caso desse néctar de pêssego, a gente vai ter a água, o suco concentrado, o açúcar, o ácido ascórbico, né, que é relacionado com a vitamina C, e aí o aroma natural de pêssego e acidulante, tá? E já o suco integral seria somente o suco de uva, da polpa. E aí a gente tem em uma porção de 200 ml o que? Diferenças calóricas. Né? Então você vê que o refrigerante tem uma menor, por exemplo, quantidade de caloria do que o suco em si. Todavia, quando a gente compara em termos de carboidratos, o que acontece? Ele também vai ter menos do que um suco. Porém, ele vai ter o quê? Presença de sódio. Então, isso daqui pode estar relacionado, por exemplo, com a parte de pressão, essas coisas, né? Então, vocês percebam que em termos de calorias, o suco vai ter um valor energético maior, né, do que um refrigerante, por exemplo. Então, agora a gente vai voltar aqui nesse documento aqui, né? Que foi o que eu tinha falado para vocês. Deixa eu mostrar aqui qual que é o documento. Esse daqui, que é a avaliação crítica da legislação brasileira do suco de frutas, com ênfase no suco de frutas pronto para beber. Ele traz vários aspectos bastante importantes, né? Ele traz aqui as legislações, né? Então, algumas definições. Então, por exemplo, ali, ó, suco desidratado. Ele é obtido pela desidratação, né, do suco integral, né? Aí também a gente tem ali a denominação de suco concentrado, né, que é aquele suco que é parcialmente desidratado. Né? A gente tem o reconstituído, né, que é a designação, né, para o suco integral e o suco misto, né? Por exemplo, o suco obtido pela diluição do suco concentrado ou desidratado até a concentração original do suco integral, né? Então a gente tem lá isso daqui. A gente tem a parte do suco misto, a definição. A gente tinha a parte do PIQ, né, que é o padrão de identidade de qualidade. Então a gente tinha bastante coisa interessante, né? Então tinha as normativas todas aqui. Eu pedi para vocês verem. Mas uma coisa que é muito importante é saber que é a rotulagem, gente. Toda e qualquer rotulagem, ela deve atender às exigências, né, da Anvisa. No caso, a gente vai ter a RDC 259 de 2002, a RDC 360 de 2003,
né, a RDC 359 de 2003 e as portarias, né, de 1998, né, e a lei de 2003. Vocês têm que ter em mente aonde procurar isso, tá? Então, vai falar lá pra gente, em termos de rotulagem, né, todo alimento que seja comercializado, qualquer que seja a sua origem, embalado na ausência do cliente e pronto para oferta ao consumo, ele tem que ser submetido a essa legislação. Então, na rotulagem é definida como toda inscrição, legenda, imagem, toda matéria descritiva ou gráfica, escrita, impressa, estampada, gravada em relevo ou litografada ou colada na sua embalagem, né? Tem que ser submetido a essa parte, tá? Então tem que ter o quê? As informações corretas, porque informações falsas, incorretas, ou que possam induzir o consumidor a equívoco, erro, confusão, ou se sentir enganado, né? Tem penalidades. Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso, tá? E aí tem toda essa parte da legislação aqui. E aí também tem que levar em consideração, por exemplo, o NIN, o Sistema Internacional de Numeração, né, o INS. Porque ele vai descrever quando necessário, né? Descreve quando necessário o rótulo deve conter as instruções sobre o modo apropriado de uso. Então, lá, por exemplo, isso dos reconstituídos, a gente tem que ver como faz isso. E aí também é necessário colocar o quê? Se tem ou não glúten. Então, tudo isso, gente, é de suma importância. E aí, esse documento aqui, vocês veem que tem algumas coisas relacionadas, né, com alguns furos nessa legislação. Então, por exemplo, aqui a gente também tem que a adição de açúcar é permitida desde que seja declarada no suco. Então, eu tenho que estar lá escrito. E aqui eu tenho a rotulagem, por exemplo, um exemplinho, né? Listagem típica de sucos de laranja prontos para beber, obtidos suco concentrado. Então, foi por isso que eu falei para vocês lerem esse documento, porque ele é bem interessante. Muitas das coisas estão nos próprios slides, tá? Outro documento em relação a essa parte, também que é de suma importância, é a gente saber a publicação, né, da Instrução Normativa 49 de 2018, que é bem nova, né? Então, ele traz aqui bastante coisa bem interessante. Então, ó, por exemplo, artigo 1, fica estabelecido em todo o território nacional a complementação dos padrões de identidade e qualidade do suco e de polpa de fruta, através dessa norma. Então, ele fala ali, ó, por exemplo, os parâmetros analíticos de suco e de polpa de fruta, a listagem de frutas em que é prescindível a água para a sua extração são definidos e atualizados em ato administrativo, né? Então, vocês percebem aqui que nesse documento fala o quê? O que é uma fruta, o que é um vegetal. Então, fruta é a designação genérica ao fruto comestível, incluindo o pseudofruto e a infrutescência, né? E o vegetal é a planta comestível e suas partes comestíveis, excetuada a fruta. E aí ele fala em relação à soja, aí ele fala em relação à embalagem também, né? Então aqui tem bastante coisa. Então ele fala do mapa, que eu já falei com vocês em uma outra aula. Então, é proibido no suco de fruta e na polpa de fruta a presença de contaminantes microbiológicos, resíduos de agrotóxicos, contaminantes orgânicos ou inorgânicos, qualquer contaminante em quantidade que possa ser nociva à saúde humana. Então, aqui traz toda essa legislação em termos microbiológicos, por exemplo. Em relação a limites máximos, então, soma de bolores e leveduras não pode passar desse valor, coliformes fecais, salmonelas têm que estar ausentes. Então, vocês percebam que esse documento traz toda a regulamentação. Então, ele fala ali em termos da denominação, classificação e composição. Então, ele vai falar o que é uma polpa de fruta. O que é a polpa de fruta? É a bebida, definida no artigo 19, desse decreto aqui, produzida por meio de processo tecnológico adequado que assegure a apresentação e conservação até o momento do consumo.
Já no caso do suco reconstituído, ele também vai falar aqui pra gente, né? E aí ele vai falar, são ingredientes opcionais para o suco. Açúcares, gás carbônico, né? Industrialmente puro, partes comestíveis da fruta ou vegetais da sua origem, né? Vitaminas, fibras e outros nutrientes previstos na RDC da Anvisa, tá? Sal, especiarias, suco de tomate, de acordo também com essa RDC. Já ele fala também em relação aos sucos concentrados, né? Que aí ele fala que no mínimo tem que ter 50% do teor de sólidos solúveis presentes, né, no respectivo suco integral, em relação a isso. Substâncias aromáticas e componentes sabor voláteis de natureza endógena perdidos durante o processo de concentração podem ser reincorporados, né, no suco, então pode ser adicionado, mas desde que atenda isso. Então a gente tem toda uma parte aqui que fala sobre a rotulagem, que é de suma importância. Tá? Então, tem toda essa legislação aqui. Por que eu passei isso? Porque é importante vocês saberem que ela existe. Eu não posso fazer um suco aleatoriamente. Então, ó, por exemplo, ali, ó, declaração quantitativa de ingredientes. Então, o valor numérico e o sinal de porcentagem de, no mínimo, o dobro do tamanho da denominação da bebida. Então, de polpa e suco, de polpa e vegetal, de polpa, suco e vegetal. Então, tem todas essas denominações. Então, eu posso ter 100% de polpa, 100% de polpa e suco. Então, tudo isso tem que estar sendo informado, tá? E aí, aqui são as legislações que vêm sendo revogadas. Gente, é de suma importância vocês ficarem ligados nessa parte de legislação, porque ela muda constantemente. Então, se vocês forem trabalhar nisso, vocês têm que pesquisar a legislação que está vigente. Essa daqui foi a última que saiu, tá? Pelo menos eu tenho conhecimento. Então, gente, como foi falado no início da aula, né? Os sucos, né, de frutas são bebidas naturais obtidas pela extração do sumo de frutas limpas, sadias, íntegras, né, com qualidade higiênico-sanitárias, pasteurizadas ou esterilizadas, com adição ou não de açúcares e aditivos químicos. Entretanto, esses sucos, eles, tanto de frutas como de hortaliças, devem ser conhecidos como sucos vegetais, né, podendo ser ou não homogêneos, tá? Para a elaboração básica desse suco, né, em termos de qualidade, a gente tem que levar em consideração a variedade, as condições, né, em termos do cultivo, né, e do solo, o estado de maturação dessa fruta, né? Porque conforme eu vou tendo a variação no estado de maturação, eu vou ter diferença em relação aos teores de açúcares e ácidos, por exemplo. As formas de colheita, né? Então, ela deve ser feita de forma que não se deve danificar a fruta, né? Para que não ocorra tanto a parte de mudanças químicas, né? Enzimáticas ou microbiológicas, e o transporte também deve ser feito, né? De maneira correta, né? O transporte tem que ser refrigerado, geralmente, tá? Então, frutas como amoras, morangos, acerolas, framboesas, elas são extremamente, o quê? Perecíveis. Então, se elas não forem transportadas de maneira correta e, no caso, processadas também, sobre refrigeração, elas vão tender a ter maiores perdas, né? Frutas danificadas têm que ser eliminadas do lote, tá? E as etapas de elaboração, né, podem ser vistas, né, nos fluxogramas que a gente já vai ver. E aí a gente tem aqui uma tabelinha bastante interessante, que é as características desejáveis e indesejáveis dos sucos de frutas, né? E o que deve ou não ser extraído. Por exemplo, o que se deseja extrair? Substâncias aromáticas, né? Açúcares, pigmentos, vitaminas e pectina. Já compostos que eu não devo extrair, né? No caso, taninos, como óleos essenciais e a celulose. E aí, a gente tem, em relação à elaboração desses sucos, né? A limpeza, a lavagem, a seleção e o tratamento específico em função da fruta. Então, por exemplo, maçãs, frequentemente lavadas com detergente para eliminação de resíduos de agrotóxicos, sendo o miolo eliminado e o restante triturado.
Já no caso da uva, deve ser o quê? Desengaçadas, né? Ou seja, tem que ter a remoção daquele talinho, né? Que a gente viu lá na produção de vinho, né? Que sustenta as bagas, para evitar o quê? A extração elevada de taninos, tá? Porque isso influencia no gosto também, tá? Então aí a gente tem aqui algumas desengaçadeiras, né? Por exemplo. Aí, citros, lavagem com detergente, frutas com caroço, tipo acerola, graviola e assim vai. A lavagem e a remoção dos caroços com corte na metade, em seguida são pré-cozidos em água, vapor, geralmente passam por uma despolpadeira, né? Abacaxi, remover as cascas e o cilindro central, depois triturar, né? Morango, amora, framboesas, lavar e triturar. Então percebam que cada fruta vai exigir um tipo de processamento inicial. E aí depois a gente vai ter o quê? A extração do suco, tá? Que aí a gente vai ter um método, né? Que vai depender, né? Da estrutura da fruta. E isso está muito relacionado, né? Também com as características que a gente vai decidir que esse suco tem. Então, por exemplo, se a gente quer que ele tenha uma alta transparência, se ele é mais ou menos viscoso, também vai ser em relação à astringência, né? Que no caso vai estar relacionada, né? Com uma sensação que a gente percebe na própria boca, né? Que vai ser relacionada à quantidade, por exemplo, de taninos. Tem que se ter também, né, um olhar crítico sobre esse método, né? Levando em consideração o que a gente quer extrair ou não. Então, a gente leva em consideração, por exemplo, essa tabelinha aqui. Tá? Então, no caso de citros, né, temos óleos essenciais, né, que são precursores de aromáticos. Então, a gente tem que ter ali, sendo recomendável apenas ter o quê? 0,02% nos sucos, tá? Concentrações superiores, o que eles vão dar pra gente? Odores desagradáveis por causa da oxidação de terpenos, tá? Então, por exemplo, a gente tem como exemplo o limoneno, o citral e o cinensal, tá? O limoneno vocês já devem ter ouvido, né? Falar bastante. Então, não é favorável a gente ter altas concentrações, né? Nesse caso, a gente deve eliminar o óleo, né? Com o vapor de água e recuperar o óleo essencial e incorporá-lo ao suco, né? Só que ele tem que estar livre o quê? De terpenos, tá? A maioria dessas frutas, né, tem alguns glicosídeos, né, como por exemplo a limonina, né, que são responsáveis por algumas imperfeições no suco. Então, por exemplo, a naringina, ela é um flavonoide, né, incolor, pouco insolúvel em água, né, e tem um gosto amargo. O que pode também causar o quê, gente? Turbidez. Se é insolúvel em água, ela deixa turvo. E também pode causar o quê? Precipitados. Tá? Então, a gente tem bastante parâmetros que a gente tem que controlar em termos desse processo, tá? Que é bastante importante. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns. Então, rendimento da extração, tá? Então, rendimentos elevados, extrai muitos componentes da casca, né? Como, por exemplo, rendimentos de 40 litros por 100 quilogramas de citros, né? Temperatura da extração, tem algumas frutas, né, que preferencialmente elas têm uma temperatura. Então, algumas frutas, como por exemplo maçã, citros, abacaxi, são processados a frio. Outras, como uvas, elas podem ser processadas tanto a frio quanto a quente. Frutas como pêssego, damasco, né, devem ser pressadas com calor para evitar escurecimento enzimático, tá? E aí a gente tem que levar em consideração tudo isso. Então, além da prensagem a quente, ela apresenta algumas vantagens, né? Como o aumento do rendimento e redução da microbiota, porque você, com a temperatura, acaba matando alguns micro-organismos, né? Porém, como desvantagem, por exemplo, facilita a extração de taninos nas uvas, o que vai proporcionar, por exemplo, a diminuição no teor de compostos voláteis, né, por exemplo, né,
e o surgimento de gosto de cozido do suco. Então, nem sempre é favorável em termos do gosto, tá? Tipos de prensa. A gente pode ter aquelas que são fluxo contínuo ou as embateladas, tá? De cinta, helicoidal, vertical, horizontal, pneumática, tá? Então, aqui, por exemplo, nessa figura, a gente tem uma prensa vertical pneumática, tá? Após a extração, temos algumas etapas cuja finalidade vai ser conferir a qualidade do suco, né, e colaborar com a conservação, que são os tratamentos pós-extração. Então, uma vez que eu extraí o meu suco, aqui vai depender do tipo da fruta, né? Então, por exemplo, eu posso ter a decantação, o armazenamento temporário, peneiramento, centrifugação, a clarificação, a filtração, né? Então, aqui, gente, vamos lá. O que é a decantação? Ela vai ser um processo utilizado para sucos que apresentam com total limpidez, por exemplo, o suco de maçã e uva, né? Armazenamento temporário, tratamento empregado para a manutenção da qualidade do suco, do final do envase, né? Por exemplo, a pasteurização, né? Rápida. Porém, aí a gente pode ter o peneiramento, né? Que vai ser, por exemplo, a gente tem um conjunto, né, de peneiras e que trabalham junto com a extração, sendo utilizada para sucos de qualidade de polpa em suspensão. A gente pode ter a centrifugação, né, que vai eliminar o material em suspensão, por exemplo, né? A clarificação, né, que agentes utilizados para promover a agregação de partículas em suspensão, né? Então, a gente tem como materiais clarificantes, por exemplo, gelatinas polieletrólitos, né, que no caso, por exemplo, pode ser a bentonita, né, que a gente já falou sobre ela, e a pectinoesterase, né, que ela vai acabar degradando as pectinas. E também a gente pode ter a parte da filtração, né, que na finalização, né, em conjunto com a pasteurização de sucos que possuem enzimas ativas, por exemplo, a uva e a maçã. E esses filtros podem ser de prensa ou rotativos a vácuo, né? Aí, após essas etapas, né, de finalização do produto, antes do envase. Aí a gente tem a desaeração, né, na qual também ocorre, né, a remoção de gases dissolvidos. A gente pode ter a concentração de sucos, né, que pode ser aí uma etapa, né? E isso também é bastante utilizado, né, para aumentar a concentração, né, de açúcares, né? E também para evitar a proliferação de micro-organismos, né? A gente também pode ter as etapas, né, além dessas etapas citadas, a parte de conservação, né? Então, a gente pode ter a adição de agentes antissépticos, né, como é o caso do ácido benzoico, né, e o ácido ascórbico, que a gente viu em algumas formulações agora há pouco. Filtração, né, utilizando uma membrana esterilizante, né, porém ela pode provocar perda de compostos que dão aroma e sabor. Congelamentos a temperaturas inferiores a 18 graus, porque nem todos os micro-organismos aguentam essa diferença, né? A gente pode ter a desidratação, né, que pode ser feita por liofilização, né, atomização ou secagem a vácuo, né? Porém, a gente pode ter perdas aromáticas, né, atreladas, né, recuperadas pela adição de aromas artificiais, como a gente tinha visto que em alguns casos, dependendo da legislação, a gente pode ter essa adição, né? Nesse caso, por exemplo, a gente tem os sucos em pós, né, que são a base de bebidas instantâneas, e o processo de pasteurização, né, que é aquela parte que eu falei, que é o aquecimento rápido, resfriamento rápido. Então, você tem ciclos disso e isso visa muito matar micro-organismos, tá? Esse material aqui eu já tinha disponibilizado para vocês, é uma apostila, tá? Então, quem tiver curiosidade também pode pegar essa apostila e dar uma olhadinha. Tem sobre todas as bebidas. É só para vocês verem, eu decidi usar esse material só para vocês verem que tem um rol de material muito grande para vocês poderem estudar também.
E agora a gente vai falar um pouquinho da parte dos nossos fluxogramas. Então, a gente tem as frutas, né, em relação ao fluxograma. Então, a gente tem inicialmente a fruta, depois a gente tem a recepção da mesma, né? Aí tem a lavagem, né, a sanitização e o enxágue, né? Aí tem a seleção, o corte ou descascamento. Aí tem a desintegração e o despolpamento. Depois vai para um processo de refinação. Depois vai para um tanque de equilíbrio e formulação. Tem vase, fechamento, congelamento e armazenamento. Então, isso daqui é um fluxograma básico para uma polpa congelada. Essa parte aqui de seleção, corte, por exemplo, ela vai ser muito relacionada com o tipo de fruta, tá? E agora a gente vai falar, por exemplo, quando a gente tem em relação ao processamento de polpa, né, por métodos combinados. Então, a gente tem a recepção, né, dessa fruta, né, depois que teve toda a parte de cultivo e tal, que vai depender do tipo, né. Aí a gente tem a lavagem, né, a seleção, a prensagem, a sanitização e a higienização, né. A higienização é feita com uma solução de NaOCl, né, com uma concentração de 100 ppm, ou seja, 100 miligramas, né, por litro, né, de solução aí, a 20 minutos. Aí depois passa por um processo de branqueamento a 100 graus, né, por 60 segundos, aí vai para o despolpamento. Aí, uma vez que é feito o despolpamento, vai para o refino, e aí desse refino pode ter adição de conservantes em vasos e armazenamento, ou eu posso mandar para pasteurização, né, que vai ser aí chegada a 90, 93 graus centígrados por 15 minutos, e aí eu tenho um resfriamento muito rápido, porque o processo de pasteurização tem um aquecimento e um resfriamento rápido. Aí eu vou ter adição de conservantes em vase, resfriamento e armazenamento, tá? Em relação ao processamento de suco de frutas, então é a fruta, seleção, lavagem, sanitização, né? Extração, clarificação, filtração, desaeração, a formulação e a conservação, tá? Desaeração é o que eu já tinha falado para vocês, que é remover algum gás, por exemplo, que está lá, tá? Em relação a etapas do processamento do suco de frutas, né? A gente tem a extração, né? Que no caso a gente vai ter o uso de uma despolpadeira, né? De paleta ou parafuso, por exemplo, onde essas frutas elas vão ser pressionadas contra uma peneira e a polpa atravessa a peneira enquanto as cascas e as sementes são conduzidas para a saída do equipamento, né? Então é mais ou menos como funciona a extração do suco de laranja. Hoje, uma curiosidade para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem umas máquinas que têm esse processamento, aí depois eles pegam essa casca de laranja, armazenam, e aí fazem transformações químicas e fazem, por exemplo, copos para ser consumido esse próprio suco de laranja. Isso é uma coisa muito interessante que eu vi esses dias. Então, aqui basicamente, né, como que vai funcionar? Eu vou ter o equipamento, né, que vocês podem ver o processamento nesse videozinho aqui do YouTube, né? Então, eu vou ter, por exemplo, esse processo da extração, onde o suco vai acabar saindo aqui, né? E no caso, a minha casca vai ficar retida e vai ser mandada para uma outra parte. E aí, o processo de clarificação reduz ou elimina o teor de sólidos densos, tá? O processo de clarificação, né, ele pode ser feito tanto na parte física, quanto enzimática, quanto química. Então, eu posso ter a parte de decantação, centrifugação ou filtração via membranas, que foi o que eu já tinha falado para vocês, é enzimático, né, e o químico, né, que pode ser feito através, por exemplo, do uso da bentonita e gelatina, tá? No caso, por exemplo, a clarificação enzimática, a gente pode utilizar, né, a pectinase, né, que no caso ela vai ser uma enzima produzida por esses fungos aqui, né? E aí, no caso, a maceração aumenta o rendimento da extração e a clarificação vai reduzir a viscosidade e a turbidez. Porque pensem o seguinte, quando a gente vai ter o consumo de um suco que a gente vai comprar, se ele está com uma turbidez estranha, o consumidor não vai querer. Então, por isso que tem que essa parte de clarificação ela é tão importante, tá?
No caso da filtração, né, utiliza filtros, né, que auxiliam na etapa de clarificação, e a desaeração a gente tira excessos de gases, por exemplo, o O2, né, a fim de evitar a oxidação desse produto, tá? Embora a gente tenha adição de, por exemplo, o ácido ascórbico, tá? Que vai evitar que haja o escurecimento. Porque quando a gente tem a oxidação desse suco, aí a gente pode ter o escurecimento. E isso modifica a parte sensorial, tá? E o que é esse processo de oxidação? É quando eu tenho muito O2 entrando em contato. Então, esse oxigênio, ele vai acabar oxidando as moléculas orgânicas. Então, quando a gente adiciona o ácido ascórbico no suco, ele acaba prevenindo esse processo de oxidação do produto, tá? E quando a gente fala em termos da formulação, né, dos néctares e assim vai, né? A gente vai ter a inserção do suco integral ou concentrado, a água, o açúcar e aditivos e conservantes, tá? A alteração do suco, né, vai estar relacionado com a natureza microbiológica, né? Os fungos, né, a parte química em termos de oxidação de vitaminas e polifenóis e a parte enzimática, né? Então, isso tudo vai estar relacionado com os aspectos sensoriais, com relação com aroma, sabor, cor, consistência e também em relação à parte nutricional, né, que é o teor de vitaminas, estabilidade por exemplo, agora visual, né, estabilidade da turbidez, separação entre fases, tá? E aí o processo de pasteurização, que vai ser um tratamento térmico brando com a finalidade de inibir, né, ou eliminar micro-organismos e inativar enzimas, tá? E isso pode ocorrer, por exemplo, em 3 tipos de equipamentos: o pasteurizador de placas, o tanque e o pasteurizador tubular. E o que vai acontecer? Aquilo que eu falei. São aquecimentos e resfriamentos muito rápidos. E com isso, você não tem tempo desse micro-organismo se adaptando, então ele acaba morrendo, tá? Aí o processo de concentração, né? A extração da água de constituição do suco, né? Reduzindo a atividade da água. Por que é essa atividade da água? Quando a gente fala em termos de alimentos, a gente tem aquelas águas, né? Tem os tipos de água. A gente tem os que estão quimicamente na estrutura, né? Então, se, por exemplo, a gente fazer o teor de umidade, a gente consegue tirar esse daí após um tempo, né? Só que a gente tem aquela água que ela está disponível para quê? Para ter a proliferação de micro-organismos. Então, quando a gente tem a água disponível, ou seja, tem uma alta água de atividade, na atividade de água, então isso quer dizer o quê? Que eu tenho água disponível para o crescimento microbiológico, tá? Então, o que inibe a presença desses micro-organismos é a ausência, né? Então, quando eu reduzo a atividade de água, isso vai inibir alterações físicas, químicas e microbiológicas, tá? Então, quais são os métodos de concentração? Pode ser ter o uso de evaporadores, né, que eles vão funcionar a vácuo, a temperaturas de 40 a 85 graus, por um tempo de até 5 minutos. A gente pode ter também a separação por membranas, né, que separa os sólidos suspensos e solutos dissolvidos. Essa membrana ela vai atuar como uma barreira seletiva, tá? E ela vai permitir apenas a passagem de componentes, né? E impede a passagem de alguns outros. E ela pode ser realizada em temperaturas brandas e não utiliza aditivos. Então, aqui a gente pode ter fibras ocas, espirais, né? Tubular, né? Então, a gente pode ter algumas fibras que são o quê? Em termos poliméricos e outras cerâmicas. Então, eu vou ter exatamente isso, que uma parcela vai passar e outra não, tá? A gente pode ter separação por membranas, né, que a gente pode ter alguns tipos, né, tipo a microfiltração e a ultrafiltração, né, que vai depender aí em termos de tamanhos, né. Nesse caso, a gente vai ter a clarificação e a eliminação da carga microbiana, tá? E, no caso, a gente pode substituir
a pasteurização. E a gente pode também ter o uso da osmose reversa, né, que vai permitir apenas a passagem de água pura, porém todos os íons e demais componentes do suco vai acabar ficando. Então aqui é como eu faço, por exemplo, um suco concentrado, tá? Aí fala-se, né, que o pré-tratamento enzimático está associado à separação de membrana para facilitar a permeação e o aumento da eficiência e rendimento do processo, tá? E aí a gente tem o processo de refrigeração, que vai ocorrer logo após a pasteurização ou a concentração, tá? Isso vai ter como finalidade reduzir os efeitos de degradação térmica, prevenindo a deterioração microbiológica, né? Então, é um método auxiliar, né, de conservação. E aí, esses sucos são mantidos, né, refrigerados até o momento do consumo, para que você tenha uma vida útil boa de prateleira, por exemplo, tá? Em relação a sucos de processamento de suco de frutas em relação à desidratação, ele vai aumentar a vida útil do suco, né, pela redução da atividade de água, porque inibe o crescimento microbiano e a atividade enzimática. Pode ocorrer também o que? Perda de aroma, sabor e vitaminas, né? O processo mais utilizado é o spray dryer, tá? Que vai ocorrer numa temperatura de 270 até 300 graus Celsius e em uma duração de 8 a 10 minutos, tá? Esses sucos desidratados são utilizados geralmente, né, na elaboração de preparados sólidos, né, para refrescos, né, com adição de açúcares e aditivos químicos, né, como é o exemplo, por exemplo, o Tang, né, que a gente vai falar que ele não é suco, porque eu tenho a adição de aditivos, tá? As embalagens, elas devem ser feitas de material inerte, ou seja, material que não vai reagir. Elas têm que impedir a permeação, né, de odores estranhos e de oxigênio para evitar a oxidação. Apresenta resistência mecânica e integridade no fechamento, tá? Então, a gente pode ter tanto as embalagens Tetra Pak, quanto, por exemplo, em latas, né? No caso de alumínio, pode ser também embalados em garrafas plásticas de vidro, né? Em alguns casos. Em vasos de garrafas de vidro, né? Também. O importante é o quê, gente? Ter uma boa embalagem e a gente ter exatamente a proteção, né? E evitar principalmente a permeação de odores, tá? Em relação ao suco de laranja, quais são os fatores que podem afetar, por exemplo? Fatores microbiológicos, né? Porque, como metabólitos secundários ali, a gente pode ter, por exemplo, a produção de ácido lático, CO2 e acetaldeídos, tá? Fatores enzimáticos, né? Então, a gente pode ter a degradação desses materiais, né? Devido à hidrólise. Fatores físicos e químicos estão relacionados aí com a oxidação, por exemplo, da vitamina C, de compostos aromáticos ou que tem dupla ligação. E aqui a gente tem o fluxograma da produção do suco de laranja, tá? Então, inicialmente, né, a gente vai ter a recepção dessas laranjas, né, e elas vão para uma análise de matéria-prima, tá? E aí a gente tem a seleção também, né? Aí a gente tem a classificação, né, a separação por lotes, a armazenagem, a lavagem, né, onde a gente vai ter a remoção das impurezas, a inspeção, né, para remoção de frutas e impurezas, a extração do suco, né, que vai ter o descarte das cascas, né, e sementes, a clarificação, né, que vai ter a redução de polpa, né, a mistura e a concentração, aqui a gente pode ter a adição de açúcar e correção de aroma e cor, né? Aí a gente tem a desaeração para redução do oxigênio, visando ter um menor processo de oxidação, né? Tanto que se a gente faz em casa um suco, por exemplo, de laranja e deixa um bom tempo, quando a gente vai beber, ele está meio amargo, né? Ele está com um gosto estranho. Isso é decorrente o processo de oxidação, então, no caso, essa parte de desaeração é extremamente importante.
Aí depois a gente tem a pasteurização, que visa diminuir a quantidade de micro-organismos, por exemplo, e também processos enzimáticos. Aí a gente tem a refrigeração e o envasamento, tá? No caso do suco de maçã, né? Então aqui tem uma descrição do processamento, então moagem, prensagem, clarificação e concentração. Então as maçãs utilizadas para a fabricação do suco passam por uma limpeza e seleção. As frutas selecionadas são trituradas em moinhos especiais, né? Transformadas em polpa, né? Este purê, né? Sofre duas prensagens. A primeira em prensa de cinta, a segunda em prensas inteligentes, eletrônicas, de alta tecnologia, onde se extrai o máximo do suco possível. E, ao mesmo tempo, separa-se a matéria seca em cascas e sementes, né? Esse suco, né, passa por um processo de centrifugação, pasteurização e um processo moderníssimo de ultrafiltração com filtros de membrana de cerâmica, clarificando e, finalmente, o suco é concentrado. Então, aqui vocês veem várias coisas que a gente viu durante essa aula, tá? E aqui é o fluxograma do suco de uva, né? Que é a descrição que eles falaram lá, né? Que tem as separações, né? E a gente acaba tendo todo esse processo aqui. Em relação ao suco de uva, né? A gente tem um processo bem mais trabalhosinho, né? Então, o processo de extração por sulfitação, né? A gente vai ter que a aplicação do dióxido de enxofre para a extração da cor da casca e para garantir a estabilidade microbiológica, né? Química enzimática desse suco. O tempo de contato é de 2 a 4 dias após o suco separado, né, por prensagem e armazenamento em tanques. Aí tem a dessulfitação, que ocorre a evaporação, né, do SO2, né, em equipamentos a vácuo. A gente também tem o processo de extração por tratamento térmico, né, que é a aplicação da temperatura durante a maceração, e a estabilização tartárica, né, onde os sais tartáricos, que são insolúveis em baixa temperatura, né, essa estabilização é obtida mantendo o suco em temperaturas próximas a 0 graus Celsius por alguns dias. Após o suco é filtrado para a separação desses sólidos, né? Então aqui, ó, conforme a gente pode ver, a gente vai ter a recuperação, né? A recepção da matéria-prima nesse primeiro parte aqui, né? Aí a gente vai ter o desengaço, né? E esbagamento, né? E aí a gente pode ter o processo de sulfitação, maceração, separação e prensagem, né? E aqui a dessulfitação e parte de aroma, né? Aqui também a gente pode ter uma outra parte, que é o tratamento térmico e a maceração. E aqui a gente tem o quê? A separação e a prensagem. Então, aí depois a gente vai ter, no caso, os processos de clarificação, filtração, né? Aí na parte da filtração, né? A gente pode ter uma parte separada, onde a gente vai ter uma obtenção, o suco integral. Aí a gente pode ter a filtração, né? A concentração e a armazenagem aqui, né? E a gente vai ter como o produto final o concentrado. E quando chegar nessa parte aqui do corte, a gente pode ter também ainda o suco reconstituído. Então perceba que é uma coisa muito, vamos dizer, variável, depende do que eu quero. Então, em cada parte do meu processo, eu posso ter o quê? Um produto diferente. E aí, normalmente, esses, vamos dizer, resíduos que sobram, eles podem servir para, por exemplo, ração animal, mais para frente, tá? Basicamente, a gente vai ter isso, tá? E aí, aqui, alguns fluxogramas. Gente, quando a gente pede fluxograma para vocês de processo, é exatamente esses diagraminhas nesses quadradinhos aqui que vão, vamos dizer, resumir o processo, tá? Eu percebi que alguns de vocês ainda estão com bastante problema em fazer um fluxograma. E nada mais é do que a gente utilizar palavras-chave, tá?
Basicamente, o que eu tinha para falar para vocês de sucos é isso. Eu peço que vocês acessem, cadê? Esse sitezinho aqui para vocês verem o funcionamento, tá? E basicamente era isso que eu tinha que apresentar para vocês sobre esta parte.